Olha o balaio de feira, no balai tem. 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 Olá, minha gente querida. Para quem ainda não sabe, esse é o programa da nossa terceira Mostra da Diversidade Cultural, Imagens da Cultura Popular. E juntos estamos conhecendo um pouco mais sobre os projetos contemplados no Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local do Edital Emergencial de 2020. 46 projetos foram acolhidos e hoje estamos conhecendo grande parte destas iniciativas que expressam a diversidade cultural de Feira de Santana. Lembrando que este projeto é uma realização da ONG Favela É Isso Aí, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal e Belgo Becarte Arames, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Pois é, estamos aqui no nosso quarto dia de evento e preparamos uma edição mais que especial para você. Neste programa, vamos dar mais destaque para as manifestações conectadas com a cultura afro do nosso município. E o primeiro projeto está relacionado com as danças afro-brasileiras feirenses, com o projeto Toque e Dança de Matrizes Africanas. Intercalando as imagens de Anderson Moreira, vamos também saber um pouco mais sobre a nossa cultura com uma breve palestra de Paulo de Tarso sobre intolerância religiosa. Isso mesmo, vamos fechar esse bloco com o grupo Grêmio Recreativo Afoxé Filhos de Ogum, no ritmo da diversidade cultural feirense. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Eu me chamo Jailson de Ogum, moro no Conjunto Viveiros e sou candomblecista. Sou de religião de matriz africana. Tenho um terreiro de candomblé aqui no mesmo lugar onde resido, no Viveiros. Fui iniciado ainda adolescente em Salvador, no subúrbio ferroviário, na casa do Tata, que é o Anvulo, raiz do Indan de Tumba Junsara. E na mesma fiz a obrigação de iniciação, que é Iaô. Fiz a obrigação de 1 ano, fiz a obrigação de 3. E com a falta do meu babalorixá, do meu Tata, eu concluí minhas obrigações com o meu pai Giovanni de Araci, que hoje, sendo da mesma família, da mesma raiz do Tumba Junsara, concluí essa obrigação. E paguei os 7 anos, onde fundei esse terreiro de candomblé aqui no Viveiros. E esse terreiro está aqui até hoje fundado, funcionando com prosperidade, que é o Ilê Egbé Orixá Ifocanciaió. É uma casa de Ogum, Caminho da Prosperidade, na qual é dirigida pelo Orixá Ogum. Então, gente, Candomblé em Feira de Santana é um candomblé de muito respeito, tem pessoas muito maravilhosas que levam o candomblé a sério, que luta por esta bandeira da ancestralidade, na qual a gente venera os orixás, os voduns, os inquice. Esse candomblé de feira foi trazido por muitos e muitos anos atrás. Eu, já criança, já andava com minha avó nos terreiros de candomblé de feira. Era coisas pequenas ainda, mas hoje tomou uma proporção muito grande, que o candomblé de Feira de Santana hoje tem casas muito tradicionais que levam o candomblé a sério, de Quetos e Angola. E por que também não falar da Zombanda? Que a Zombanda também é religião. Não é afrodescendente, mas é religião que venera muito os caboclos. Porque os caboclos brasileiros, nossa herança de perto, nossa ancestralidade é os caboclos, é os índios. Porque quando os negros aqui desembarcaram, já nesse Brasil invadido pelos portugueses, já encontraram os índios. Então, a Umbanda é uma nação que cultua muito os caboclos, os preto velho. Então, é nossa herança e a gente não podemos deixar de valorizar também essas pessoas que cultuam a Umbanda, porque tudo é espiritual, tudo é ancestralidade, porque nossos ancestrais são os índios. Então, os negros chegou aqui, se juntou com os índios e aí fizeram uma maneira da sobrevivência. E assim, Feira de Santana cresceu muito. Feira de Santana é a maior cidade do interior da Bahia,
e essa cidade tem candomblé belíssimos. Eu não tive o prazer de ser iniciado em Feira de Santana, mas eu sei que aqui onde eu resido tem babalorixá e alorixás de respeito, que levam o candomblé a sério. Esse candomblé de Angola, de Queto, esse candomblé que ferve, que as pessoas se emocionam. Por que não falar nas crianças que hoje os pais estão levando para o candomblé, para conhecer as origens do candomblé? Que nosso conhecimento é oralidade. A gente não temos uma cartilha, não temos curso dominical, como nas igrejas católicas e evangélicas, mas nós temos a oralidade da ancestralidade do nosso antepassado, que foi passando de pai para filho. Hoje, com toda essa mudança da cibernética, que é muito importante, a informação, a informática, mas a gente não podemos deixar de valorizar, de preservar a oralidade, que é o ensino e o saber que os mais velhos deixou para os mais novos. Então isso aí, no dia que a gente deixar de acreditar no que o antigo deixou, a gente para de acreditar na ancestralidade, porque candomblé é o irerecorê. Ninguém tem a verdade e nem a mentira, porque foi deixado oralmente. A gente não tem um Corão, a gente não tem Bíblia, mas a gente tem o acreditar na natureza, na folha, na água, no vento, em tudo que a natureza tem, é orixá. Então, eu estou aqui para dar esse testemunho da minha vida, da minha vivência, no 30 anos de candomblé que eu estou completando. Estou no candomblé porque eu fui escolhido pelo orixá. Não foi eu que escolhi o orixá que me escolheu. Então, que Deus, Orumilá, Olodumare, abençoe nós todos e que essa bandeira siga até o fim dos tempos, que não existe nunca. Porque o ser humano se acaba, mas o mundo aqui vai ficar. Para a nova geração que chegar, cultuar esse mesmo orixá com mais amor. E o que está faltando no ser humano hoje é amor e a humildade, porque os antigos, um procurava o outro para ensinar, para tirar uma dúvida. Hoje as pessoas têm vergonha, porque às vezes acham que vai ser criticado. Ninguém tem o saber e ninguém tem a verdade absoluta para dizer que sabe mais do que outro. Candomblé é irmandade. Meu agô, meu mojuba e meu aurê. Olá, eu me chamo Saulo de Tasso Cazumbá, sou Ogã do Ilê-Axé Opu Alagunã, presidido pelo babalorixá Marcos Valério Caribé. Sou licenciado em História pela Uniaselv, tenho uma pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira pela mesma instituição e atualmente sou licenciando em Filosofia na Faculdade Católica da cidade de Feira de Santana. Recebi um convite, através aqui do Prêmio Cultural e Desenvolvimento Local, promovido pela Belgo Beckert Arames, em parceria com a ONG Favela Isso Aí, para bater um papo hoje sobre intolerância religiosa. O tempo é curto, aqui a gente não pretende se alongar, desculpe demais, nem esgotar o assunto. Vamos falar um pouco sobre o termo, alguns problemas a respeito do termo, intolerância religiosa, em que se origina, os nossos casos aqui no Brasil, de onde vem, por que vem. Então, desculpe mais uma vez, vamos lá. O que é, na verdade, a intolerância religiosa? É um preconceito diante de religiões e crenças alheias, uma incapacidade de aceitar e respeitar o pensamento do outro,
o termo, ele tem uma origem, no caso aqui do nosso país, num processo histórico de dominação. Inicialmente ele foi perpetrado pela fé católica e posteriormente por grupos aí denominados evangélicos, mais precisamente os neopentecostais. Né? Nos últimos anos são assim o grupo que mais se destaca. A ONU, ela define a intolerância religiosa como um processo de distinção, exclusão, restrição e violência contra um pensamento religioso divergente. E aí vem aqui uma pergunta, né? Se só é intolerância religiosa quando os ataques e ofensas eles são direcionados às religiões de matrizes africanas, ou como vem convencionando a ser chamado no meio acadêmico, né? As comunidades tradicionais de terreiro. E a resposta é não. Pelo mundo, os considerados pagãos eles já foram perseguidos, judeus, muçulmanos, e aqui no Brasil, por conta até de didática e tempo, vou me concentrar aqui mais especificamente, né, nesses 3 grupos que são os católicos, né, os evangélicos neopentecostais e as comunidades de terreiros, e aí a gente vai englobar candomblé e a Umbanda. E a gente precisa ter um pouco de cuidado quando fala especificamente em intolerância religiosa, né, contra grupos católicos, contra igrejas católicas, porque eles têm um início, uma gênese diferente, e depois eu vou falar mais adiante sobre o termo racismo religioso, vou dar mais algumas informações, mas a intolerância, as ações de intolerância religiosas direcionadas a grupos católicos, às igrejas católicas, quando a gente vê lá que a igreja foi invadida, né, que quebraram a imagem de santo, ela tem uma origem diferente das comunidades de terreiro. Ela está pautada numa divergência teológica. Como é isso? Mesmo a Igreja Católica, dando a explicação que ela tem finalidades didáticas, no início, nos primórdios da Igreja, era mais fácil para converter outros povos, né? A questão das imagens, eles são acusados dentro do meio cristão como idólatras. Então, na maioria das vezes, os ataques aos católicos e às igrejas católicas, eles têm essa origem de uma divergência de interpretação e divergência teológica. Já as comunidades de terreiro, né, os terreiros, essa origem vem do nosso processo de escravidão, de escravismo, dos povos do continente africano, e vem do racismo religioso, que aqui a gente já entra na discussão, né, se no caso do Brasil, o termo mais adequado, se é a intolerância religiosa, né, os problemas que se tem com a etimologia desse termo, ou se é um racismo religioso. O Babalorixá Sidney Nogueira, que também é doutor em semiótica e autor do livro Intolerância Religiosa, nos ajuda a pensar um pouco. E ele traz lá a etimologia da palavra tolerância, que ela vem do latim tolerare, e significa suportar e aceitar. Tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou se pode impedir. E Sidney, ele completa com a frase do Renan Quinalha, que diz que tolerar o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, atribuir, né, a quem tolera um poder sobre o que se tolera,
como se este dependesse do consentimento do tolerador para existir. E mais na frente, a gente vai ver que o Brasil tem duas prerrogativas, né? Que uma é do Estado laico e a outra, no artigo 5º da Constituição, que é a liberdade de culto. E a gente vai ver por aqui que essas questões elas estão asseguradas no papel, mas de fato, né, elas não se aplicam. Basta observar e basta lembrar que a gente, ao entrar numa repartição pública, né, duas coisas que às vezes a gente encontra é uma Bíblia aberta e um crucifixo em uma das paredes, ou se não todas. E aqui o professor Sidney, ele continua dizendo assim que quem tolera acaba sendo visto ainda como generoso e benevolente, por dar uma permissão como se fosse um ato de bondade extrema. E um problema que a gente tem com esse tipo de discurso é que ele nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos padrões constituídos socialmente. Então a gente vive num país que volta e meia, e principalmente dos políticos, dos governantes, se fala que é um país terrivelmente cristão, né? Religião oficial cristã. Então esse termo de tolerância, como tolerar, ele já coloca os outros credos, né? E aí também os povos originários, né? Que foi chamado ao longo do processo de índios e de indígenas, coloca na hierarquia. Então seria, primeiro, a religião cristã e a tolerância com os outros credos. E a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, lá no inciso 6, diz que é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e liturgia. E a gente vê no dia a dia as notícias de comunidades de terreiros aí invadidas, apedrejadas, incendiadas. Então, o simples texto, a letra fria da lei, ela não garante a essas comunidades, né, essa liberdade, essa proteção. E um outro problema que a gente vai ter com esse termo aí de intolerância religiosa é que ela camufla uma questão que é muito mais profunda na nossa realidade de Brasil, que é um racismo. Eu tinha falado antes, o racismo religioso. Inclusive, esse é o termo mais adequado para a realidade do Brasil, levando em consideração o nosso processo de formação como povo. E aí eu volto, né, ao nosso Babalorixá Sidney, que ele diz que o racismo religioso, ele condena a origem, e aí a gente sabe que a origem das nossas religiões é negra, né? Vem aí dos povos que historicamente foram escravizados e silenciados. Então ela condena a origem, a existência, a relação entre uma crença e a origem preta. Não incide somente sobre pretos e pretas, homens e mulheres pretas praticantes dessa religião, mas também sobre as origens, as práticas, sobre as crenças e os rituais. E a gente percebe em muitos discursos que aí o que vem da cultura negra, ela é toda demonizada, né? Religião, cabelo, a parte da estética, em alguns casos a música. E eu trago, já dando um salto aqui, alguns aspectos históricos da intolerância ou do racismo religioso aqui no Brasil, que eles entraram como marco aqui para o nosso país. E um é chamado Quebra de Xangô. Ele aconteceu na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, e ele foi liderado por veteranos de guerra e políticos. Esse grupo invadiram, depredaram e queimaram os principais terreiros de Xangô da cidade, espancaram líderes e pais de santo dos cultos afros
E pasmem, foi uma retaliação, foi uma perseguição ao governo Euclides Malta, que tinha forte ligação com os terreiros e havia recebido o título de Papa de Xangô, alagoano, o Sobá. E o interessante era que o Euclides era um fervoroso católico. Mais um caso aqui, no ano de 2014, o Ministério Público Federal pediu a retirada, por motivos de preconceitos religiosos, de vídeos postados pela Igreja Universal na internet. E um juiz, de uma canetada, o juiz Eugênio Rosa de Araújo, proferiu uma sentença da seguinte forma: manifestações religiosas e afro-brasileiras não se constituem religião, porque elas não conteriam traços necessários a uma religião, de acordo com um texto base, tais como a Bíblia para os cristãos ou o Alcorão para os islâmicos. O juiz ainda citou a ausência de uma estrutura hierárquica e a ausência de um Deus a ser venerado. Então vejam bem, né? Numa canetada só, o juiz definiu que é religião, né? Quem deve ser cultuado ou não. Depois, por forte apelo da imprensa, de intelectuais, ele voltou atrás, mas o estrago já tinha sido feito. E um outro caso aqui emblemático, esse aqui é da Bahia, de Salvador, o caso Mangilda, como ele ficou popularmente conhecido e divulgado internacionalmente pelo absurdo da ação de intolerância religiosa praticada pela Igreja Universal do Reino de Deus contra a Ialorixá Gildásia dos Santos e Santos, a Mãe Gilda, moradora e fundadora do Ilé-Axé Abassá de Ogum. Mãe Gilda, ela resolveu participar das manifestações públicas e populares pela reivindicação do impeachment na época do então presidente Fernando Collor, né? A campanha como ficou conhecida como Fora Collor, da década de 1990. 2 anos depois, já em 1992, a revista Veja, ela publicou uma matéria em que Mãe Gilda aparecia numa foto, né, trajada com as roupas de sacerdotisa da Iá, né, de Ialorixá, tendo a seus pés uma oferenda, como forma de solicitar aos orixás que eles atendessem às súplicas do momento. E é aí que começa aqui o martírio dela e das famílias, porque a Igreja Universal do Reino de Deus depois vai fazer um recorte dessa foto, vai tirar do contexto, que já não é mais o da revista Veja, e aí publica no jornal próprio que eles têm, o Folha Universal, de outubro de 1999, associado a uma agressiva e comprometedora reportagem sobre charlatanismo, com o título de Macumbeiros, charlatões, lesam o bolso e a vida dos clientes. A matéria afirmava está crescendo no país o mercado da enganação. E nessa reportagem, a foto da Mãe Gilda aparece com a tarja preta nos olhos. O Folha Universal, na época, ele contava aí com uma tiragem de mais de 1 milhão de unidades, ampla e gratuitamente distribuída. Inevitavelmente, a comunidade local tomou conhecimento da reportagem e, por falta de uma compreensão do que estava acontecendo, até integrantes da própria comunidade interpretaram que Mãe Gilda havia se convertido e estava pregando contra a religião, já que a sua foto estava naquele veículo. As consequências disso foi o descrédito e o afastamento de fiéis, né? Depois, dada a fragilidade do momento, adeptos de outras religiões se aproveitaram e se acharam no direito de atacar diretamente a Mãe Gilda, agredindo-a e o seu marido verbal e fisicamente dentro das dependências do terreiro e até quebrando objetos sagrados. Diante desses fatos, e com a sua fragilidade, Mãe Gilda não suportou os ataques e seu estado piorou e ela veio a falecer no dia 21 de janeiro de 2000. Aí, atualmente, como uma forma de reconhecimento
Inicialmente o município de Salvador e depois o governo federal instituíram o 21 de janeiro como dia da luta contra a intolerância religiosa. Então esse dia nasce aí de uma dor, de um iá. Trazendo para os dias mais atuais, esse título da matéria foi do jornal Brasil de Fato. Denúncias de intolerância religiosa aumentam 56% em 2019. Os casos são registrados via Disque 100, número de telefone do governo criado em 2011, né, e que funciona 24 horas. Entre 2015 e o primeiro semestre de 2019, foram 2.722 denúncias de intolerância religiosa. Então, uma média aí de 50 por mês. E nos dias atuais, o pastor Valdemiro Santiago, né, teve problemas financeiros, não pagou aluguéis de alguns templos, e a justificativa que ele deu foi do Exu Corona, para não pagar os aluguéis. Eu trago aqui duas curiosidades, né? A primeira, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei. A proteção aos locais de culto e suas liturgias, artigo 5º da Constituição. Em homenagem ao decreto, é comemorado em 7 de janeiro o Dia da Liberdade de Culto. Anos mais tarde, em 1946, o escritor baiano e deputado federal por São Paulo, o Jorge Amado, propôs uma carta magna que reafirmava a importância da liberdade de culto no país. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou convicção filosófica e política. Então esse artigo lá da Constituição teve a contribuição do escritor baiano, deputado na época, Jorge Amado. E outra curiosidade é o exercício do culto sem pagamentos de taxa e registro na polícia só veio acontecer em 1976, quando o então governador da época, Roberto Santos, assinou um decreto liberando os terreiros da obrigatoriedade de licença da Delegacia de Jogos e Costumes. Foi uma época aqui na Bahia que um terreiro de candomblé e outras agremiações afros, para funcionar, precisava de um registro na delegacia local, e aí só então com o governador Roberto Santos, no ano de 1976, que isso foi revogado. E fechando aqui o nosso bate-papo, eu trago algumas reflexões do teólogo e arcebispo da Igreja Anglicana na África do Sul, o Desmond Tutu, ou simplesmente o Bispo Tutu, em seu livro Deus Não É Cristão e Outras Provocações. E ele diz o seguinte, que reconhecer que outros credos devem ser respeitados e que obviamente proclamam verdades religiosas profundas, entretanto, não equivale a dizer que todos os credos eles são iguais. Deveriam lidar com os outros credos com o que tem de melhor e de mais elevado, com o que usam para definir a si mesmo, sem desejar atribuir-lhes as caricaturas que queremos. E uma última frase dele aqui, clamar que Deus é uma exclusividade dos cristãos é torná-lo muito pequeno. Em verdade, seria uma blasfêmia. Deus é maior do que o cristianismo e cuida de muito mais do que apenas cristãos. É uma necessidade, ainda que pelo simples motivo de que os cristãos entraram muito tardiamente no cenário mundial. Deus está aqui desde antes da criação, e isso é bastante tempo. E assim eu encerro, né, o nosso bate-papo por hoje. Que Olorum do pé e que meu Pai Ogum abençoe a todos. Muito obrigado.
Para vocês, Ogum de Lei. A riqueza cultural de Feira de Santana é assim mesmo, imensurável e transita por diversos tempos e períodos, sempre conectada com as suas origens. O nosso município também traz novos movimentos artísticos que dialogam com as suas raízes. Os próximos projetos que iremos apresentar, intercalado com as imagens dos fotógrafos Anderson Moreira e Luciano Macedo, são exemplos dessa relação entre o contemporâneo e o tradicional. Você vai conferir uma parceria entre o DJ Larry com o projeto Feira Beats Remix e o músico John Norina. Para finalizar o programa de hoje, exibiremos o documentário de capoeira Ginga Menino. Eu não consigo respirar, há uma mão que me sufoca a tempo.
que não me deixou sonhar. É no fundo da fome que a boca lambe a mesa farta de pavor. É na fome e na dor, como porrada de polícia. É no fundo da fome que a boca lambe a mesa farta de pavor. É na fome e na dor, como porrada de polícia. Quem mora no morro, mora no morro. Tristes projetos de vida, se corre pro osso, é presunto na pista. Se fica é pirão pra polícia. Ninguém quer polícia pra ordenar a fila. Ninguém quer representantes armados do sistema. É no fundo da fome que a boca lambe a mesa farta de pavor. É na fome e na dor, como porrada de polícia. Não dá pra chorar, não dá, quando mais forte é o desejo de comer. Não dá, não dá. Guerreiros da redenção da raça humana, detenha o trem da Babilônia. Porque não para o trem da Babilônia. Porque não para o trem da Babilônia. Porque não para o trem da Babilônia. Onde não para o trem da Babilônia. Olha o samba nas veias aí. Respeite meu samba, moleque. Eu trago samba nas veias, cantando e pedindo paz. Filho da luz que clareia, sonho que não se desfaz. Sou fogo que incendeia, que não se apaga jamais. Sou cacique na aldeia, mostrando como se faz. Meu nome é Cláudio Borges de Brito, moro em Feira de Santana, tenho 43 anos de idade hoje. Comecei a capoeira aos 9 anos de idade, aqui no bairro de Manduce, né, onde eu moro, onde eu comecei toda a minha história com a capoeira. Onde eu conheci, aqui no bairro onde eu moro, o professor Jó, né? Hoje é saudoso Jó. Jó me levou para a capoeira no Centro de Cultura Amélio Amorim, onde lá, na época, ele, então, aluno do então saudoso Mestre Nonato, aqui em Feira de Santana, e desse tempo para cá comecei a desenvolver minha história dentro da capoeira. Indo e voltando, ele sempre me orientando, levando a forma de ver a capoeira. E desse caminho pude conhecer muitas coisas boas, muitas histórias
vista, vida e falada. E vivência dentro da capoeira, vivência com essa história, pude aprender e absorver muitas coisas voltado através da cultura. De lá para cá, vim absorvendo, como eu acabei de falar, e aprendendo o dia a dia da capoeira. O que é a capoeira? O que faz ela? Por que ela? Ela veio de onde? Comecei a buscar a história da capoeira, onde através de outros mestres dessa Bahia, do Brasil, comecei a conhecer. Com 12 anos de idade, então, comecei a sentir a fase dela, que é a construção, produção e o fundamento dela, onde tem o batizado. O que é o batizado dentro da capoeira? É onde o seu aluno pega sua primeira faixa, seu primeiro cordel. E Jó sempre me orientando, me levando para o bem, me colocando dentro da cultura, me enraizando, como fazendo hoje o cidadão que sou. Como a gente hoje procura essa essência, pude absorver o máximo dela, o máximo do máximo. De lá para cá, comecei a conhecer capoeiristas, viajando. Até então, um grande amigo que andava comigo, o meu amigo Guigo, que andava comigo, né, hoje não faz mais capoeira, mas a minha história foi construída disso aí. Saindo com o professor Jó, saindo, visitando as academias de Feira de Santana, a gente rodava as academias de Feira de Santana, e a gente não tinha hoje o que a gente tem hoje, esse conforto que a gente tem hoje, né, de pegar o carro, transporte. A gente ia a pé para as academias de Feira de Santana, várias academias, a pé, sempre em conjunto, conhecendo os mestres de Feira de Santana e daí fazendo uma história com outros mestres. Até então, depois de alguns anos, veio minha formatura de professor, onde tive o prazer, tendo o mestre Kel como aluno do mestre Nonato, a partida do meu amigo Jó, ingressei junto a Pavão Dourado, hoje o mestre Kel. De lá para cá, comecei a viajar, parti de São Paulo, o Zé Côncavo, conhecendo os mestres, né, buscando os fundamentos, buscando essa energia que hoje é a capoeira. Meu nome é Cláudio, conhecido hoje como Mestre Paraná. Por que Mestre Paraná? Por que Mestre Paraná? Quando comecei a desenvolver a capoeira, tinha música. A musicalidade da capoeira é uma coisa muito forte. Sem a musicalidade da capoeira, você não pode ter um entrosamento, você não pode ter um envolvimento com o estilo do jogo, da dança e da arte, dos movimentos que a capoeira, dos movimentos que ela busca para o seu aprendiz. Então, acontecia na Festa da Brasília um grande evento, que era a lavagem da Brasília. E lá, através de vários capoeiristas, de outros capoeiristas, eu comecei a cantar. Eu sou um pouco meio gago. Paraguá, Paraguá, Paraguá. Por que Paraguá?
a música Paraná. Eu cantava Paraguá, Paraguauê, Paraguauê. Então ali os professores, os formados da época, né, que estavam ali ao redor, poderam observar essa minha musicalidade do Paraguá. Então hoje, Feira de Santana hoje encontrando que o reconhecer a humildade, né? Hoje Feira de Santana tem hoje conhecido mestre Rony e me deu esse nome Paraguá. E aí comecei a absorver e aonde tem o mestre Paraná, né? O mestre Paraná do grupo Muzenza do Paraná, né? E de lá para cá comecei a cantar o Paraguá, conhecendo a história do mestre Paraná, ficou Paraná. De lá para cá, dessa formatura, aonde nós fundamos a Associação Ginga Menino, né? O Ginga Menino, no bairro do Limoeiro. E de lá para cá, através do Ginga Menino, no bairro do Limoeiro, mais de 200 alunos, a gente pôde captar muitos alunos, muita joia rara. Sei que muitos não seguiram a trilha, porque hoje na Nova Nostar a gente é do saber, do entender e do amanhã, e do acordar de Deus. Não sabemos do despertar ao sair. Mas muitos que seguiram o Ginga Menino até hoje tem ainda, muitos adolescentes, hoje pai de família, casados, hoje empresários que seguiram o caminho bem-estar. Como hoje, através da capoeira, através desse movimento, hoje tem um bom trabalho feito em Santana, tem um bom relacionamento dos nossos ideais, que é a cultura, que é essa energia e que é o saber. Na minha formatura, grandes mestres pôde estar na minha formatura de professor. De lá para cá, buscando, acompanhando o dia a dia, levando os alunos nos pontos turísticos, é muito importante isso. Através dessa cultura da capoeira, eu pude levar muitos alunos que hoje conhecem um pouco da Bahia. Que eu ia em algumas cidades como aluno. Quando eu chego na cidade hoje, como mestre de capoeira. Hoje eu tenho o prazer de algumas cidades ter várias fotos minhas como aluno e hoje ser mestre de capoeira. E através da capoeira, através dessa riqueza que é a nossa cultura, hoje eu exporto ela para vários estados da Bahia, do Brasil e do mundo. Então, essa é a nossa ideia, esse é o nosso desafio, né? Como a capoeira é desafiadora, estamos hoje em outro desafio. Qual é o desafio de hoje? Essa que se imortalizou, englobou na nossa raiz, que é essa pandemia que está hoje no Brasil. Então, através dessa coisa negativa, a gente hoje não pode estar mais em contato com o aluno. A gente não pode estar mais em contato no dia a dia com os amigos e amigas. Mas lembre, a nossa energia, a nossa fé, a nossa força, a nossa fé em Deus vai levar sempre um conselho do amanhã. Para que isso possa chegar com essa energia, vamos sempre levantar a nossa energia, a nossa bandeira, a nossa raiz. Tive importante apoio da família, minha mãe específica, minha família, digo em geral, minhas irmãs. Hoje conto minha história, mas quantos não estão aqui que estavam seguindo do meu lado e não contam a sua história? Por que aconteceu isso? Porque abaixo de Deus familiar, abaixo dessa energia, da força da cultura, eu pude entender que através da cultura, hoje eu sou cidadão, sou um pai de família. Através da cultura, eu posso chegar em qualquer lugar da Bahia, Brasil e mundo e ser reconhecido como estou sendo hoje.
contando a minha história. Com essa história que a gente busca, com esse raiz, com essa energia que a gente vem dizer, fortalecer a cultura e todos os aspectos de todo o Brasil, do samba, da capoeira, do maculelê, puxado de rede, bom meu boi, né? Burrinho da velha, entendeu? Tudo isso busca em raiz. No nosso Brasil, cada cidade, cada país, Deus deixou a sua vertente de cultura. Então, com essa energia, deixo assim, deixo essa paz, deixo essa tranquilidade de dizer, acreditar sempre em Deus, levar a palavra para frente, conforto de um amigo. A energia, a cultura, é vida. Cultura ativa a todo momento. Quando você faz uma cultura ativa a todo momento, você se enraiza, você se completa, você se dá, você se doa. Então, vamos pegar os nossos instrumentos e passar para o nosso futuro. Porque essa é a nossa história. Essa é a nossa raiz. Essa é a nossa força. É a nossa entidade. Cultura ativa sempre. Viajando pelo mundo, pude chegar e conhecer muitos mestres, mestras. A importância da mulher na capoeira. A importância da criança do saber. A importância do incentivo. Incentivar, levantar, buscar o seu amigo, buscar a sua história e buscar o seu raiz. Essa é a magia do saber. Essa é a magia do saber entender. Essa é a magia do saber olhar. Fica aqui. Cada dia a gente aprende. Perguntado a Mestre Pachinha, o que é a capoeira? A capoeira é tudo que a boca come. O despertar, o saber, o entender. Mestre Pachinha, o que está acontecendo? Está sentindo alguma coisa, Pachinha? Ele nada. Absolutamente nada. Por que esse nada? Porque ele se enraizou na capoeira. Mestre Bimba, Mestre Pachinha, Mestre Caiçara e todos os outros mestres que se enraizaram na capoeira. Mestre Paraná, Oswaldo de Boa dos Santos. Hoje, meu nome é Cláudio Borges de Brito, conhecido como Mestre Paraná. Deixa aqui o nosso legado, nossa história. Axé. Aconteceu, foi um dia de novembro, em uma sexta-feira 13, Mestre Pachinha morreu. Mas para ele, sua morte foi euforia, e viveu aqui na terra, passando fome e agonia. Adeus, Pachinha, para ti és uma prece, eu sei que isso te merece. Vá com Deus, descanse em paz. Vá com Deus, descanse em paz. Vá com Deus, descanse em paz. A capoeira teve fama, teve glória, o seu nome foi história no tempo da escravidão. Aquele tempo que eu não gosto de lembrar, toda vez que eu me lembro, dá vontade de chorar,
chora amor, chora meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeiro. Chora meu cativeiro, que esse paixão morreu, mas não vai mais voltar. A importância da capoeira nas nossas vidas, a importância dela é tudo que a gente busca de bom para a gente. Quando não quero ver o meu amigo sofrer e chorar, eu vou lá, converso, articulo, mostro para ele o que nós temos de bom para a capoeira, o que nós temos para a nossa vida, o que nós temos de melhor para o futuro. Então, através da capoeira, hoje estou pai de família. Através da capoeira, hoje nossos amigos, posso contar minha história. Através da capoeira, eu chego em vários setores, vários órgãos, porque é a capoeira que nos dá essa juventude, essa energia, essa força. Sem o Ginga Menino, sem as histórias positivas, sem as parcerias, sem os amigos e as amigas e as pessoas que acreditam no projeto Ginga Menino. O Ginga Menino hoje, vemos realizando muitos projetos, né? Começamos em 2013, né, o Bloco da Capoeira Feira de Santana. Quem não lembra, aquele bloco de 2018, o Bloco da Capoeira e Feira de Santana, onde na avenida desfilou aquele mar de gente e o Bloco da Capoeira estava lá representando esse projeto do Ginga Menino. Além disso, temos alguns esportes que a gente vem aqui a lembrar. Temos aqui algumas homenagens, né, do nosso trabalho, nosso dia a dia, nosso saber, certo? Câmara Municipal, né? Algumas homenagens de alguns capoeiristas e alguns projetos que a gente fazemos e fazemos até hoje, né? Certo? Fizemos esse encontro de entrância religiosa com várias personalidades, né? Do movimento negro, do movimento afro, envolvendo toda a secra religiosa, né? E levando o seguinte, dizendo não à discriminação racial. Fizemos também um grande projeto, o AGM Ginga, levando as crianças para cantar. Fizemos um grande projeto, né, juntos artistas, algumas parcerias, alguns amigos, né? Com o nosso Bloco da Capoeira, certo? Levando também o nosso encontro de mestres, o primeiro grupo de WhatsApp a realizar o grupo de mestres da Bahia, Brasil e Mundo. Esse encontro a gente realiza em Feira de Santana, com muitos mestres de Feira de Santana, da Bahia, Brasil e Mundo, a Europa, e daí levando essa raiz, esse é o Ginga Menino. Fizemos também mais uma ação social também, com o nosso amigo Azafiro, Érica Araújo e algumas parcerias, buscando cestas básicas para alguns amigos que conseguimos também, Feira de Santana. Voltado a isso, temos agora, recentemente, estamos com esse projeto, Anjo da Guarda. O que é o Anjo da Guarda, Mestre Paraná, Ginga Menino? O Anjo da Guarda são os maqueiros. Quem são os maqueiros, Mestre Paraná? Os maqueiros é aqueles que quando você chega no hospital, ele está lá, você pega ele, conduz, levando até o médico. Os maqueiros, eles que dão o primeiro suporte quando chega qualquer tipo de acidente, não acidente, onde a gente entrega a pessoa para o médico. Quando assim comecei a trabalhar no órgão público, no hospital, pude perceber a importância do maqueiro. E hoje, com essa epidemia, o maqueiro que está à linha de frente
desse tal coronavírus que vai embora logo, logo. Então, com isso aí, a gente vem buscando esse reconhecimento. 15 de fevereiro, o dia do maqueiro em Feira de Santana. Demos o pontapé inicial, no dia 15 de fevereiro, fizemos um grande evento, um evento, sim, simbólico, para que possamos ter o reconhecimento de Feira de Santana através da lei que buscamos, a Câmara Municipal, o Dia do Maqueiro. Há muita importância a valorização desses guerreiros que vêm militando no nosso Brasil, nossa Bahia e no mundo. São os maqueiros. Então, esse é o projeto da Associação Ginga Menino, essa é a ação que a gente vem buscando. Lembre, tudo isso é através da capoeira. Sem a capoeira, a gente não estaria aqui agora falando dessa ação. Então, através da capoeira, através da cultura, que eu estou hoje como representante, só tenho a agradecer a Deus, a força, a paz e a saúde. O amor de marinheiro é amor de meia hora. O amor de marinheiro é amor de meia hora. O amor de marinheiro é amor de meia hora. O amor do capoeiro é amor de meia hora. O Bloco da Capoeira surgiu em 2013, onde conversando com o nosso amigo Daniel, o nosso amigo Badinho, em Cachoeira, Bahia, a ideia surgiu também de um grande amigo de Salvador, mestre em matéria. Eu falei, poxa, por que não ter um bloco de capoeira em Feira de Santana? Busquei conhecimento, busquei amizade, busquei parcerias, órgãos públicos, para que pudesse nos ajudarmos, e assim foi feito. De lá para cá, só sucesso, saúde, paz e graça, levando essa energia. E mais um sucesso, no dia 22, de abril de 2018, Bloco da Capoeira, onde teve aquele policial Wesley, fardado, que viu o Bloco da Capoeira, Ginga Menino na avenida, foi explosão de sucesso. É isso aí que a capoeira faz. Capoeira, onde chega ela brilha. A capoeira onde ela chega, ela contagia. E você, meu amigo e minha amiga, faz parte disso. Muito obrigado a Deus, porque está sempre colocando pessoas que vêm sempre nos ajudar e acreditam no nosso lado de Ginga Menino. O Ginga Menino é isso, é energia, é cultura ativa. É isso aí, ó. É espontaneidade. Onde você vê, o seu conhecimento assim na rua. O pessoal saudando você, falando com você. Quando eu chego nas empresas, meus amigos, muito obrigado pela confiança e vão permanecer, porque vocês acreditam no projeto. E estamos aqui ao lado do Amélia Amorim. Axé Capoeira, Ginga Menino, energia, cultura ativa. Em Santa Amaro, pela banda da Bahia, Besouro era falado pela sua valentia. Besouro preto, forte como touro, usava brinco de ouro, lenço preso no pescoço, trazia seu berimbau com a navalha no bolso. Besouro preto, foi falado na Bahia, temido em Santa Amaro pela sua valentia. E besouro, e besouro, besouro preto, besouro de Mangangá. Falar da micareta de Feira de Santana, a primeira micareta de Feira do Brasil, da Bahia, aonde? Em Feira de Santana. A importância da micareta, como a importância da cultura dentro da micareta, da cultura dentro do universo da micareta, a cultura do samba de roda, a cultura do axé, a cultura da energia que esse circuito Maneca Ferreira nós carregamos. E se falar então, o nosso bloco da capoeira, onde trazemos samba de roda, a capoeira específica, toda a sua energia, todos os movimentos afro, descendente e mostrando o que nós fazemos de melhor
dentro do nosso bairro, mostrando na avenida, mostrando para o mundo. Com isso aí, transformando em renda coletiva. Porque quando você se preza a construir um bloco, a trazer para a rua a sua energia, se traz todo um aparato de conforto, de paz, alegria. Nós temos nosso jovem, nosso bairro. Nós trazemos a musicalidade, nós trazemos os nossos instrumentos, nós trazemos as nossas vestes, nós trazemos todo o aparato para esse trabalho acontecer. Então, é muito importante a micareta e Feira de Santana, do contingente que somos hoje, culturalmente falando, em Feira de Santana. Micareta de feira, não pode ter esse ano, mas que o fez Jesus. Aí, é o povo, essa energia, é o reconhecimento do seu trabalho. Muito obrigado, Deus, muito obrigado à energia que nós fazemos. Com essa energia, fazemos sim cultura, fazemos informação e social. Quem não quer ver o seu bloco na avenida, ó. Fui no mato cortar biriba e andei de pé no chão, dei de cara com 2 homens, era Pastinha e Salomão. Aí eu me escondi na moita de Guarajuba, vi Pastinha com uma foice, Salomão com um facão. Vi Pastinha dizer, Salomão, chegou a hora, você joga capoeira, que meu jogo é Angola. Na capoeira existe coisas que não pode acontecer. É o irmão de capoeira, só bater não querer receber. Adeus, pai, adeus, tia. As músicas ladainhas, ela conta sua história. Defesa e ataque. As ladainhas, ela conta o passado. Quando eu aqui cheguei, meus amigos vão louvar. Salve ao dono da casa e ao povo que tá lá. Ó, quando eu aqui cheguei, saudei o dono da casa e ao povo que está ao seu redor. Então, a musicalidade, a importância da musicalidade é sua história. Eu canto minha história, eu canto meu saber. Através das músicas da capoeira, romântica também. Por quê? Através das músicas, a gente pode conhecer o seu futuro de amanhã. Daqui um exemplo. Ô, me leva, morena, me leva pro seu Mangalu. Me leva, morena, que eu sou capoeira, eu sou seu amor. Ela está do outro lado lá. A capoeira, ela atrai o som. Quando está ali o círculo, a roda da capoeira, quando está o círculo, a roda da capoeira, aparece muita gente. E dali está o seu amor, está a sua história, né? Então, quando eu dou todo mundo tem que parar, prestar atenção. A musicalidade, sem a musicalidade não tem a capoeira. É ela que dá o destino. Digamos que eu vejo um amigo meu, está ali, aí eu quero que eu falo com ele. Você que se diz importante como ninguém, importante foi mexe bimba, mexe pastinha, irmão, mexe também. Olha, meu camarada, olha o que eu vou te dizer, enquanto você aprendia, meu mestre ensinava a fazer, porque já é um toque de desafio para ele. Então a capoeira, ela puxa, estica e ao mesmo tempo resgata. Meu camarada um dia falou para mim, você precisa conhecer a Igreja do Bonfim, ó. Porque, meu camarada, digamos que eu estou no Rio de Janeiro. Ô, meus camaradas, então, eu estou chamando esse turista para conhecer o Senhor do Bonfim. Outro ponto enriquecido que a gente não pode deixar de esquecer. O ponto turístico que a capoeira tem. O turismo que nós fazemos. Quando nós viajamos para vários do Brasil,
nós também o consumimos. A gente tem que pagar passagem, não é isso? Então, o turismo, a riqueza que nós levamos e trazemos para a cidade, para a sua cidade, para seu estado, para seu país, o enriquecimento que o turismo leva à capoeira, o reconhecimento que o turismo leva essa contabilidade, que o turismo leva essa energia. Então, deixando de ser capoeira, mas como trazer o turista e levar o turista. Quando eu faço muitas oficinas, workshops de capoeira em algumas cidades, ao levar e eu trazer, a gente está consumindo. É a camisa, é a calça, é o sapato. Então, isso gera o quê? Gera economia. Isso gera receita federal, estadual, municipal para a sua cidade. Então, a capoeira, ela tem isso. Eu viajo pelo mundo no toque do berimbau, né? Quando eu digo o seguinte, com essa energia, com essa paz, com essa força, o reconhecimento que ela tem para a gente, essa espontaneidade que ela tem com a gente, essa coisa de raiz. Então, tenho certeza, de 0 a 100, de 1 milhão, não se esquecer de ninguém. Essa é a cultura que nós carregamos, essa paz, essa força, essa energia. Eu vou me embora dessa terra pra Bahia. Adeus, mãe. Adeus, tia. Eu vou me embora dessa terra pra Bahia. Ei, mãe, amanhã eu vou. Ei, mãe, amanhã chego lá. Ei, mãe, amanhã eu vou. Ei, mãe, amanhã chego lá. Ei, mãe, amanhã eu vou. Ei, mãe, amanhã chego lá. Ei, amanhã eu vou. Ei, mãe, amanhã chego lá. Mãe, amanhã eu vou. Mãe, amanhã chego lá. Entendendo que eu comecei a sentir a capoeira, foi quando a minha primeira aula de capoeira, eu estava gingando no meio do grupo, e aí o mestre fez assim, você vem cá. Eu com 13, 15 anos de idade, fica aqui na frente, ginga. E quando eu vi na minha frente vários alunos, que eu também na época era aluno, eu comecei a sentir a responsa. Olha o que eu falei aqui. A responsa. Ginga! Gingando, gingando. Ele falando os movimentos, eu fazendo movimentos, e o grupo ali em minha frente fazendo o meu movimento que estava fazendo. Não lembro como hoje. Ginga! Negativa. E ali eu aplicando os movimentos. Aí ele falou, volte para o seu lugar. E voltei a gingar. Quando eu saí dali, daquele dia, a energia, a responsa, aquele rapaz, olha. Então daí, que através dessa, é o que eu falo, se oportunizar. E eu peguei essa oportunidade. E eu abracei essa oportunidade, como a minha vida. Eu sempre falo um refrão seguinte, o galo já cantou, já raiou o dia. Eu faço da capoeira a minha filosofia. Eu faço da capoeira a minha história que sou hoje. Quando eu chego com algo público na rua do meu bairro, a pessoa fala, Mestre Paraná, me dá aquele ego, aquela força, aquela gana, aquela energia de estar sempre. Mestre Paraná, Mestre Paraná, Mestre Paraná.
A importância de ser mestre, mestre ainda sempre aluno, porque todo dia nós aprendemos. Sempre. Mestre, mas sempre aluno. Cada dia nós aprendemos com cada movimento de um aluno, do dia do saber. O que é o mestre do saber? O mestre do saber é o mestre que se dá a oportunidade de se ouvir, falar e sentir. Se dá a oportunidade de aprender. Esse é o caso do mestre Paraná, de Cláudio Borges de Brito, hoje mestre de capoeira. Quando eu morrer desse besouro, quando eu morrer desse besouro, não quero choro e nem vela, não quero choro e barulho na porta do cemitério. Só quero meu berimbau, só quero meu berimbau e uma fita amarela gravado o nome dela. Ei, meu nome é besouro, meu nome é besouro, meu nome, 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 besouro, meu nome. O meu desejo com a capoeira, com os capoeiristas, é que ela venha ter mais incentivo, mais despertar, mais o conhecimento dela, que a gente aprende com a capoeira muitas coisas. No dia de hoje, a gente tem uma gama de coisas positivas, uma gama de influência com a capoeira. A capoeira desperta muitos saberes. Pai nosso que está no céu, proteger a capoeira. Proteger a capoeira. Seja sempre fortalecendo tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a capoeira está dentro de você. Quando você anda, você zaginga. Quando você esquiva, você sai do movimento. Quando você articula, você está mandingando. Então, você é um capoeirista. Deixo aqui essa energia. Se mentalize, feche seus olhos. Sempre, energia capoeira. Pra mim aqui tá bom, pra mim aqui tá bom, eu tô com a capoeira, pra mim aqui tá bom, pra mim aqui tá bom, pra mim aqui tá bom, eu tô num berimbau, pra mim aqui tá bom, pra mim aqui tá bom, pra mim aqui tá bom, eu tô na capoeira, pra mim aqui tá bom, pra mim aqui tá bom, pra mim aqui tá bom, ô Feira de Santana, pra mim aqui tá bom. Energia pura. Realmente essa conexão entre os tempos está muito presente em nosso município. Aliás, durante toda a nossa mostra podemos perceber essa relação, né? Pois é, gente, estamos no final de mais um programa da nossa Mostra da Diversidade Cultural, Imagens da Cultura Popular de Feira de Santana. Confira os nossos programas anteriores e compartilhe com todo mundo. A gente vai ficando por aqui com abraços para vocês todos e todas. Tchau, Gugu. Tchau, gente. Tchau, Lourinha. Olha o balaio de feira, no balaio tem. 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 Tem vaquejada, literatura de cordel, tem comida típica e uma maniçoba maravilhosa, tem cultura indígena, tem fotografia
alegria e animação. No balai tem capoeira, tem samba de roda, tem manga rosa e a quixabeira da matinha. No balai tem. E tem malabares e dança de rua, teatro, grafite, DJs afromoda. E no balai tem. No mercado tem arte, museu, a história da feira de hoje e do tempo de outrora. E no balai tem rock, fanfarra, boneca de pano, tem jardim, cuca e artesanato. No balai tem Tom Jaíbe e a Conceição, o fim de feira e Ipuaçu. E no balai tem, e no balai tem, e no balai tem, e no balai tem. O bate o tambor, e rega a foché, birimbau e a gogô, e piega no pé. Pois o beco é nosso, e Maria Quitéria, bando anunciador, terra de lugar da feira, lugar dos encontros e dos entrocamentos. Feira de Santana, terra do povo da gente, ou do povo da gente, ou do povo da gente. O Feira de Santana, terra do povo da gente. Olha o balaio de feira, no balai tem. Olha o balaio de feira, no balai tem. Olha o balaio de feira, no balai tem. Olha o balaio de feira, no balai tem.